Mais uma mini bios, 25 de abril. O que aconteceu de importante pela história nessa data? Várias coisas, mas eu selecionei 3 aqui. Uma delas é que em 387, Santo Agostinho recebe o batismo das mãos de Ambrósio, bispo de Milão. Santo Agostinho é aquele santo que, em vida, ele dizia: Senhor, fazei-me santo, mas não ainda. Não ainda. 1954, a primeira célula solar prática é demonstrada publicamente pela Bell Telephone Company. 1961, é concedida a patente de circuito integrado para o engenheiro Robert Noyce. 1983, a Pioneer 10 viaja para além da órbita de Plutão, com isso saindo do ciclo interno da órbita do Sistema Solar. Os nascimentos de hoje nasceram em 25 de abril, 1874, nasceu Guglielmo Marconi, o físico italiano que foi o inventor do telégrafo sem fio e do equipamento de rádio para ondas curtas, que permite a comunicação entre navios e aviões. Pouca coisa, hein? 1917, Ella Fitzgerald, a cantora americana que ganhou fama internacional. Sua maneira de cantar influenciou muitos na década de 50 e 60. Era uma voz inacreditável. 1925, uma das nossas homenageadas de hoje, Jeanette Claire, escritora brasileira. Em 1927, Albert Uderzo, cartunista francês que... acho que era Uderzo, né, nesse caso. Ele desenhou Asterix e Obelix. Uma grande sátira a tudo que acontecia na época dele. Ele homenageava várias pessoas, ele homenageava várias personalidades. O Uderzo, com os quadrinhos dele, fez uma crítica ácida, bem-humorada e leve, ao mesmo tempo, tudo, do tempo em que ele viveu. Grande falta que ele faz. E, em 1940, o ator norte-americano nascido em East Harlem, Nova York, Al Pacino, um dos maiores atores de todos os tempos. Ele tem várias indicações a prêmios. O Oscar ele levou por causa de Perfume de Mulher. Vai ser um dos homenageados de hoje também. E ele também, assim como a Shirley MacLaine de ontem, ganhou o Framboesa de Ouro. O cara consegue ser divino e um inferno. Ele também fez filme com a Adam Sandler. Eu acho que isso pesa um pouco na carreira dele. Esses foram os nascimentos que eu levantei para hoje. Tem muito mais, claro, mas os de hoje são esses que eu levantei. Forte abraço e a gente vai para as homenagens daqui a pouco. Jeanette Claire, nome artístico da Janete Emer Dias Gomes, nasceu no dia 25 de abril de 1925 e foi uma célebre escritora brasileira, autora de folhetins para rádio e televisão. O sobrenome Dias Gomes, né, não vem da obra de Dias Gomes, ele vem do marido, também escritor, Alfredo de Freitas Dias Gomes. É esse mesmo que você está pensando. Por causa de seus sucessivos êxitos no horário das 8, o mais nobre da Rede Globo, Janete passou a ser conhecida também como Maga das 8, Dama das 8, Nossa Senhora das 8 e Usineira de Sonhos, um apelido dado por Carlos Drummond de Andrade. Pouca coisa, né? Janete Claire nasceu Janete Stocco Emer, filha do comerciante libanês Salim Emer e da costureira Carolina Stocco. Depois de passar uma infância tranquila em Conquista, no Triângulo Mineiro, no Vale do Rio Grande, o talento de Janete para a vida artística começou a despontar quando a família se mudou para Franca, em São Paulo. Na Rádio Hertz, a principal emissora da cidade, Janete já fazia sucesso interpretando canções em árabe e francês. Aos 14 anos, precisou interromper temporariamente a vida artística e se dedicou a trabalhar como datilógrafa, para dar uma ajudinha no cascalho da família. Depois, já na capital São Paulo, ela fez estágio no laboratório como bacteriologista. Vixe. E, aos 20 anos, passou num teste para ser locutora de radioatriz da TV, da Rádio Tupi. A radioatriz é uma moça que somente precisa falar articuladamente no microfone e a voz dela se torna uma personagem. Adotou o nome artístico Janete por ser mais fácil de pronunciar do que Genete, que era o nome dela, eu li errado, né? Genete. Será que é por isso que ela se tornou bacteriologista? Por causa do geneticismo? Não, piada horrível.
E o sobrenome foi Claire, uma inspiração da música Claire de Lune, do Claude Debussy, por sugestão de um camarada chamado Otávio Gabos Mendes. Já ouviu esse sobrenome, Gabos Mendes? Pois é. Nessa época, trabalhando na rádio, conheceu e se apaixonou por seu futuro marido, o dramaturgo Dias Gomes. Nos anos 70, escreveu algumas das telenovelas de maior sucesso da história televisiva nacional, como Irmãos Coragem, Selva de Pedra, Pecado Capital. Essa, Pecado Capital, foi para a TV quando eu nasci, em 75. Esse período foi que ela passou a ser chamada de A Maga das Oito, por garantir índices de audiência estratosféricos nas novelas exibidas nesse horário. A Globo, por causa da Janete Claire, ganhava índices absurdos. Por muitos anos depois que a Janete Claire já não conseguia dar essa bombada toda, os concorrentes, né? O Fausto Silva era da Band, ele ficava de madrugada falando: ó, não precisa não que eu já sei o final da novela, tá? Fulano morre, o culpado é Beltrano e tal. O Ratinho, depois de algum tempo, ficou brigando com isso também. O SBT, a Band ficavam brigando para chamar a atenção, né? E o SBT ultimamente vinha falando uma campanha, como é que é? Orgulhosa de ser a segunda, né? Porque sabia que nunca ia ser a primeira emissora por causa da Globo, por causa da fertilização que a Janete Claire criou, né? Teve uma novela que ela escreveu em 78 que ela parou o Brasil. E quando eu estou falando em parou o Brasil, tem um índice que vai te dar uma noção muito boa do que eu quero dizer com isso. A audiência é medida pelo Ibope, numa escala própria deles, que é a escala Ibope. No índice deles, no Ibope, como eles falavam, né, deu Ibope de tanto. Essa novela, O Astro, quando estava na semana de revelar quem matou Salomão Ayala, o Ibope da novela bateu só 100 pontos. Isso significa que não tinha uma bendita TV em todo o território brasileiro, não tinha nenhuma TV que não estivesse sintonizada na Globo, vendo O Astro, descobrindo quem matou Salomão Ayala. É um feito que não é mais possível ser realizado, né? Você está aqui comigo assistindo esse vídeo no YouTube e sabe muito bem disso. Mas, cara, é incrível ser a Janete Claire, né? Vamos deixar combinado assim, né? Bom, essa foi uma das homenageadas de 25 de abril. A gente volta já já com mais um homenageado internacional. Alfredo James Patino, nasceu em 25 de abril de 1940. E olha, se você não sabia disso, ele é ator. Né? Agora vamos acrescentar um pouco de novidade, talvez você não saiba. Produtor, roteirista e cineasta norte-americano de origem italiana. Ele é principalmente conhecido pelo grande público de várias gerações diferentes, como o Michael Corleone, de O Poderoso Chefão, e Tony Montana, que era um traficante cubano, em Scarface. Agora, quem tem um pouquinho mais de paciência para ver filme tranquilo, ver filme romântico e tal, vai lembrar também que o Al Pacino interpretou um cego em Perfume de Mulher. É imbatível essa interpretação e o Oscar concorda comigo. Né? O Oscar que deram para ele por causa desse papel. Ele estreou num filme chamado Me, Natalie, em 69, num papel de menor apoio antes de atuar para o papel principal no drama The Panic in the Needle Park, de 1971. O grande avanço da sua carreira veio no ano seguinte, em 72, quando chamaram ele para Michael Corleone, em O Poderoso Chefão, e essa interpretação já rendeu a ele um Oscar de ator coadjuvante. Né? Além de sua carreira no cinema, ele tem desfrutado de uma carreira de sucesso nos palcos. Só lá, nos palcos, ele ganhou 2 Tony, que é o Oscar do teatro, lá dos Estados Unidos. Fã de longa data de Shakespeare, ele fez sua estreia na direção com Looking for Richard, um quase documentário sobre a peça Ricardo III. Eu recomendo que você assista. Ele fez um quase documentário explicando por que não dá para gravar Ricardo III, que é o King Richard III, né, que ele está falando aqui. Richard III. Shakespeare retrata Ricardo III como uma criatura mesquinha, curvada, deformada, até com uma certa doença por causa da deformidade, quando na verdade Ricardo Coração de Leão era um cara de um
1,90 m de altura, louro alto, sensual, excelente líder, muito bem falador com as tropas e com a nobreza, né? Bom, mas enfim, isso aí eu já estou tergiversando. Esse quase documentário aqui, como é que é? Looking for Richard. Eu sugiro que você assista, porque ele fez uma coisa incrível nesse documentário, que é explicar como é que não dá para fazer Ricardo III. E ao mesmo tempo tentando fazer Ricardo III. Al Pacino. Ele tem umas ideias muito transversas na cabeça. Al Pacino recebeu inúmeros prêmios pelo conjunto da obra durante sua vida, incluindo um do American Film Institute. É um ator do método, e quando a gente fala em método, é o método Meisner, né, que Stanislavski desenvolveu e depois... Método Meisner é um dos professores que desenvolveram um método em cima do método do Stanislavski, tem outras pessoas, a gente chama só de o método, porque é um método adaptativo, né, em que ele encoraja o ator a buscar pensamentos e sentimentos da personagem, mesmo que não sejam aqueles da cena que ele está filmando, né? Quando você está fazendo um personagem que tem muita personalidade, você tem uma cena em que você vai discutir um namoro. Você tem que pensar como é que essa personagem tem dor de barriga, como é que essa personagem vai ao cinema, o que ela lê, o que ela ouve de música, como é que ela se veste, por que ela se veste daquele jeito, como é que ela anda. Tudo você vai pelo método e você vai criando isso dentro de você até que essa persona incorpore em você por um período de tempo, né? Não é esquizofrenia, eu juro, isso é um método. O Al Pacino é dessa área. E umas coisinhas que ficaram de fora desse papo que a gente está falando é que o Al Pacino sempre quis atuar. Ele fumava e bebia desde os 9 anos de idade, né? Mas nunca se meteu com droga, só apertava um baseado de vez em quando. Não sei se ainda aperta, mas enfim. E ele foi batalhando de bico em bico, né? Garoto de recado, garoto que vendia jornal, entregador, mensageiro, fazendo o que dava para conseguir fazer uma grana. E ele sempre quis muito ser ator, né? Inclusive, quando ele fazia esporte, o pessoal da galera do esporte chamava ele de o ator, porque toda hora ele tinha uma parada dele pensar na cena e tal. E ele teve uma época que ele discutiu muito feio com a mãe dele, aos 17 anos de idade, e essa briga foi muito, muito feia. Ele fugiu de casa para ser ator. A dedicação dele foi tão grande que em alguns pontos ele passou fome, ele dormiu na rua, ele passou por muito perrengue para ser o Al Pacino que você conhece. Passou mesmo por muito perrengue. Isso é que é acreditar no sonho, né? Pois é. A gente só vê o pessoal brilhando com Gucci, Dolce Gabbana, tal, não sei o quê, mas a gente não percebe que tem muita história dolorida no ramo em geral da cultura. Né? O artista é uma criatura sofrida, porque você não faz isso porque é gostoso, porque, nossa, eu vou ficar super rico e confortável. Não, você faz isso porque você não tem como fazer outra coisa. Eu já falei isso para várias pessoas e agora estou falando aqui com vocês. Passou fome, ele faltava muita aula. A única aula que ele não faltava era da língua inglesa. Por alguma razão ele era fascinado por isso. Mas ele matava muita aula, ele brigou com a mãe, fugiu de casa, passou fome, teve perrengue. E aos 22 anos de idade, ele foi escalado para o papel de Michael Corleone. E um pouco depois, aos 25, a mãe dele morreu aos 43 anos de idade. Não se sabe ao certo se ele conseguiu se reconciliar com ela. Mas é muito dolorido. Não é só uma questão de opção sexual, não é só uma questão de como é que você se sente com o mundo, que você tem que pôr para fora para ser você, né? Existem vários critérios na vida, existem várias coisas na vida que você também tem que tirar do peito e pôr no mundo. Atuar é uma delas, definitivamente. E com esse pensamento eu vou deixar você até o nosso próximo... Caiu? Não, não caiu. Mini Bios. Muito obrigado. E dá um like no vídeo, joinha, etc. Por favor, né? Quebra essa.